Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos ao vivo e você cumprimentar quem estiver na expectativa. Nosso glorioso chefe Ricardo Rezende tá por aí já, né? Chefe acompanha, né, rapaz? Claro. Tem que Tem supervisionar. que exatamente, tem que estar sempre supervisionando. Tem que estar de olho, só cresce quando o patrão tá ali por perto. Então, hoje, amigo Germano, amigos telespectadores, iremos falar sobre, dar umas notícias aí, dar uma geral do Steelers. Meu Deus do céu, eu abri a Twitch e tô me ouvindo. Dar uma geral sobre as nossas expectativas para essa saideira aí de pré-temporada, Pittsburgh Steelers e Carolina Panthers. Começar falando já desse jogo, Germano? As primeiras notícias a respeito deles são que os quarterbacks dos nossos 4 no momento, 2 deles vão ficar no banco, vão ficar nem no banco, na verdade, vão ficar só assistindo, não vão estar disponíveis para o jogo. No caso, Ben Roethlisberger e Mason Rudolph, o que significa, basicamente, que Mason Rudolph está com a vaga cativa dele lá como quarterback 2, né? Você gostaria de que Rudolph atuasse nesse jogo? Você está super tranquilo com essa decisão? Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, enfim. Super tranquilo para mim. Assim, eu sou um cara que quanto menos jogos de pré-temporada tiver, melhor. Eu acho que a chance de ter uma lesão é muito assim, que não vale a pena a gente deixar os titulares em campo por conta de lesão. Então, assim, por mim, não jogava nem o Haskins nessa partida. Mas isso aí, claro, jogava não. Pra mim, botava o Leglu de quarterback e pronto, não tem problema. Zero bronca. Mas isso, claro, como você falou, Danilo, deixa muito claro para todo mundo que realmente o Mason Rudolph é o número 2. Não há nenhuma discussão quanto a isso. Também acho que não vai ter nenhuma discussão quanto a quem vai ser o número 3, que vai ser o Dwayne Haskins. Afinal de contas, o Joshua Dobbs, infelizmente, não chegou nem a jogar no último jogo, então eu acho que não tem nada, assim, não tem nenhuma controvérsia quanto a isso. E vamos lá, vamos ver o Haskins jogar desde o início. Talvez o Dobbs vai pegar ali no segundo tempo para, enfim, tentar mostrar alguma coisa. E só, mas quanto a isso eu tô super tranquilo. Isso, e inclusive, quem vai levar esse jogo inteiro quem vai começar a partida contra o Panthers vai ser o próprio Dwayne Haskins, é o quarterback 3 aí, e nesse jogo vai ser número 1, certamente por questões de honra e por questões de poupar, a gente vai ter Joshua Dobbs entrando durante essa partida, né? Então deve ser um lance metade aí. Exatamente. Eu gosto do Joshua Dobbs, eu acho que você também, Danilo, e infelizmente ele vai acabar não ficando. Eu acho muito improvável, já adiantando, se alguém porventura perguntar isso, eu acho muito improvável que a gente leve 4 quarterbacks, eu acho que é quase impossível. Então, apesar do Big Ben gostar dele, que isso é fato, eu acho que o Dobbs realmente vai ficar sobrando nessa. Eu acho que o potencial que o Haskins tem é muito interessante e o coaching staff com certeza não vai deixar isso passar. Exato. Basicamente, uma das grandes disputas aí dessa pré-temporada, que era essa ordem de quarterbacks, né, acabou com o último jogo. E a gente tem Ben Roethlisberger número 1, Mason Rudolph número 2, Dwayne Haskins número 3 e Joshua Dobbs número 4, certamente fora da equipe, já dificilmente não, já não é um jogador ativo para practice squad, vai ficar só para a gente saber se Haskins fica com o time titular ou se ele é dispensado para voltar com o practice squad. É muito difícil, pelo menos para mim, que ele saia do time. Ele deve voltar direto no elenco, deve ficar no elenco principal, né? Isso. Acho que não existe muita dúvida quanto a isso, não. Tem uma boa sequência de anos que o Steelers vem levando 3 quarterbacks toda temporada. Sim. A gente não espera que seja quebrada essa sequência, pelo menos não agora. Exatamente.
Além disso, já tem mais notícias sobre jogadores para esse jogo da Precision. Najee Harris não vai entrar em campo. Mike Tomlin tinha dito antes da pré-temporada, pouco antes do jogo de Hall da Fama, de que ele ia jogar as 4 partidas, que era a hora dele soltar, dele começar a entender a velocidade da NFL e tal, mas já viu o que tinha de ver, já enrolou no plástico bolha, já mergulhou na câmara de recuperação dos Saiyajins e não tem absolutamente motivo nenhum para Najee Harris entrar nesse jogo, e eu tenho certeza que você concorda comigo. Eu concordo totalmente. Eu não gosto nem que os titulares entrem em campo na pré-temporada, ainda mais o running back, que é talvez a posição mais suscetível à lesão. Ele já demonstrou o que tinha para demonstrar, já mostrou para que veio nos jogos anteriores, realmente é um cara diferenciado na posição. Tá ótimo, deixa lá o McFarland, deixa o Kalen Ballage, deixa quem quer que for lá brigar pelas outras posições de elenco, porque o dele ali já tá garantido, e já estava garantido desde o momento que a gente escolheu ele na primeira rodada, então isso aí não era nem discussão também. Isso, boa noite aos que vão chegando aí. Nosso chefe Ricardo Rezende continua conosco, os Dantas também tá chegando por aí, e vamos... Najee Harris não entrando em campo levanta mais um tópico para essa história, Germano, que é a briga por running backs, né? Por vaga de running backs, por essa ordem aí. Najee Harris está estabelecido como número 1, isso não tem a menor discussão. Hoje, a gente tem mais 4 running backs brigando nessa história aí. Uma vez que Pete Guerriero já se foi nos últimos cortes, uma lástima. Uma pena, uma lástima. Aliás, Tony Brooks James ainda tá nessa ou já foi cortado também? Vale a verificação. Então você tem Kalen Ballage. Que ele não está no roster. Eu também tô com essa impressão de que ele não rodou ainda não. A gente tem aí Kalen Ballage. ênfase no ainda. Sim, ainda. Pelo amor de Deus. Kalen Ballage, Anthony McFarland, Jalen Samuels e Ben Snell. Sabia que começava com B. Ben Snell Football. 4 running backs, com mais 2 fullbacks, que são Derek Watt e Trey Edmonds, certo? Então são 6 corredores ali. Edmonds virou running back, pô. Running back. Não, running back. Ele é running back, né? Não acho que seja running back. Mas também discutir isso galera, pelo amor de Deus, né? Aí é realmente não tem o que fazer na quinta-feira à noite. Sendo muito sincero. É ritmo de pré-temporada, Germano. A gente tá discutindo a posição de Trey Edmonds para o que ele vai aproveitar. Então... A posição dele vai ser cortado. A posição dele vai ser essa. Isso. Vai ser carregador de Gatorade. O que a gente espera que Najee Harris esteja lá e 2 ou 3 running backs. Aí é a grande questão. No ano passado a gente teve 4 running backs, basicamente porque James Conner era quase certo de se machucar, você tinha 2 jogadores muito recentes no elenco e Jalen Samuels naquele meio change of pace dele. Nesse ano, McFarland deu basicamente uma estabelecida melhor. Eu acho que a gente já pode dizer que ele tá garantido. Eu acho que o McFarland já tá garantido. Eu também acho. Ballage tá bem garantido. Todas as vezes que ele foi acionado na pré-temporada, ele mostrou o suficiente para se garantir nesse elenco. E aí fica ali. Você acha que tem chance dele rodar? Porque ali, fora eles, tem Ben Snell e Jalen Samuels. Jalen Samuels tá um pé e meio fora. E Ben Snell é que tá essa dúvida, porque ele não vem atuando. Era justamente isso que eu acho que a dúvida é entre o Ballage e o Ben Snell. O Ben Snell não tá atuando, como você falou, não tá jogando, tá machucado. E a dúvida é, eles vão apostar no Ben Snell, que é um cara que eles draftaram relativamente alto, foi um jogador de 4ª rodada, ou então eles vão preferir ficar com um cara que é um pouco mais experiente, o que é o Ballage, que tá entrando, tá jogando bem. Eu acredito, Danilo, que no final das contas, é difícil dizer se a gente vai levar 4 ou 3 running backs. Eu apostaria em 3. Sendo muito sincero com você, eu apostaria em 3. E se eu tivesse que escolher agora, eu diria que a gente vai levar o Ben Snell. Eu não acho que a gente ficaria com o Ballage, não. Sendo muito sincero com você. Eu acho que a gente fica com o Ballage. Principalmente nesse argumento aqui, nosso glorioso Ricardo. Tomlin Points, ele tá jogando demais em Special Teams, coisa que Ben Snell não pôde fazer. E aí você tá com um jogador que tem 2 valências no elenco e um que não tá mostrando nada. Eu acho que ele roda e o time não vai nem se preocupar com a escolha que ele gastou. Rapaz, é porque foi a escolha de 4ª rodada. A 4ª rodada é uma escolha... Eu considero a 4ª rodada, tudo bem que é do terceiro dia, mas eu acho que ela é
uma mid-round pick. Eu botaria em termos de importância ela ali junto da terceira. Eu realmente não vejo tanta diferença entre uma escolha de terceira e uma escolha de quarta, sendo muito sincero. Eu acho que devia, inclusive eu acho que a quarta rodada, em questão de importância, ela deveria ficar no segundo dia e não no terceiro. Mas aí, enfim, também não vem ao caso. Isso porque não importa muito. Então eu acho que como foi uma escolha de quarta rodada, isso significa que eles gostam, ou pelo menos gostavam muito dele. A gente sabe os problemas do Ben Snell, que ele é meio burro, que, enfim, tem todas essas questões. Porque realmente não tem o que fazer. Mas eu acho que no final das contas, Pronto, eu vou dizer outra coisa agora. Eu vou reformular o que eu falei então. Eu acho mais fácil a gente levar quatro running backs do que a gente cortar o Ben Snell em favor do Kalen Ballage. Eu acho que vai ser isso. Justo. Seria uma movimentação bem justa. O que deve acontecer, na real, a gente está conjecturando já em termos de elenco final, mas o lance é que Ben Snell vai ter muito tempo de jogo agora aí contra o Panthers, e essa é uma das coisas, uma das expectativas para essa partida. É ver quem é que se sai, quem é que consegue cravar sua vaga no elenco, e aí esses dois estão bem fortes na disputa por vaga de running back 2, necessariamente. Ou running back 3, vai. McFarland já tá mais ou menos garantido, mas 2 para 3 é indiferente. Não tem essa diferença toda, não. Pronto, a gente pode dizer que eles estão disputando a vaga de bruiser, né? Isso, porque o McFarland vai ser o change of pace, o Najee Harris vai ser o bell cow. Só para começar a chutar aqui. Chutar aqui os termos em inglês que eles usam, mas é isso mesmo. Não adianta dizer quem é o 2, quem é o 3. Enfim, o importante é que o Harris vai ser o número 1 e pronto. Exato. Então, o provável é que o que a gente apostaria é em 3 running backs, mas sem descartar a possibilidade dos 4 irem. Isso. E aí, garantindo um fullback. Esse é que é o lance. Isso é fato. O Steelers vai continuar com a sua sequência de levar fullback, e esse fullback será Derek Watt. Ponto. E acabou, é um nome forte de special teams. Até porque eu tenho certeza que o TJ Watt vai botar uma cláusula no contrato dele dizendo o seguinte: vocês têm que renovar com o meu irmão. Ponto. É obrigatório e mais do que válido e compreensível, pelo amor de Deus. A gente pode inclusive fazer um contrato vitalício com o Derek Watt, que eu não me importo, tem problema não. Pois é. Continuando ainda para essa partida, vamos manter no ataque. Como é o último jogo de pré-temporada, as disputas são o mais importante, né? A disputa de tight end, tight end número 1 tá fechado lá com Eric Ebron. Tight end número 2 tá fechado. Né? A não ser que ele drope o número 1 perder. E tal, mas brincadeira. Pat Frymouth também tá garantido, uma escolha de segunda rodada aí, que performou fantástico na última partida, não tem por que a gente se preocupar. A vaga de tight end número 3 tá em discussão. E tá ainda entre Zach Gentry e Kevin Rader. No último jogo, Gentry jogou muito mais do que o Rader. Apareceu muito mais do que o Rader. Até como bloqueador, como recebendo bola e tal, ele mostrou muitos avanços que hoje ele tá na frente dessa corrida, né? Isso. E aí a grande expectativa é para essa disputa entre Zach Gentry e Kevin Rader. Essa disputa tá com certeza em aberto. Como você falou, o Gentry tá na frente, até por ter mais tempo de Steelers, né? Por ter desempenhado melhor nesse último jogo, ter jogado mais, mas é uma disputa que para mim tá aberta. Se o Raider por um acaso tiver uma partida muito boa, o Gentry não for tão bem, enfim, a gente nunca sabe o que se passa ali dentro, né? Assim, as questões externas, o dia a dia, o cotidiano, mas para mim tá uma disputa muito, muito, muito aberta, muito aberta. Eu não lembro quem comentou isso no nosso QG, acho que pode ter sido até a chefia, o Ricardo, que no começo do training camp, alguém chegou a comentar o seguinte, que pela primeira vez eles estavam vendo o Zach Gentry como tight end e não como um quarterback convertido. Ou seja, parece que ele finalmente aprendeu a jogar na posição. A gente sabe que tem essa learning curve, né? Essa curva de aprendizado. Então talvez tenha chegado a hora dele de aprender como jogar na posição. Até porque, meu amigo, nos últimos anos era muita cagada que ele dava, viu? Porque ele ficar no roster final foi, assim, mais demérito dos outros do que mérito dele, sendo muito sincero. E vamos ser sinceros aqui também, se ficar o Zach Gentry, ok. Se ficar o Kevin Rader, ok. Se não ficar ninguém, a gente botar o Derek Watt para ser tarefa número 3, ok. Tá tranquilo. Isso aí é besteira. Tem outras posições que a gente realmente tem que ter mais preocupação, mas de tarefa de 3, cara, sinceramente.
Tanto faz, tanto fez. Pois é, aí são as nuances de distribuição de elenco. Você tira um tight end para botar um outro jogador de uma outra posição, para botar, sei lá, um outside linebacker 5, você tira um wide receiver para botar mais um running back, é um toma lá da cá que você vai negociando aí. Toda essa situação, o fato é que a disputa de tight ends vai ser bem equilibrada. Ó, breaking news, já que a gente está ao vivo aqui, Ricardo já informa, teremos Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills ao vivo na semana 1 na ESPN. A contagem de jogos dos Steelers continua bem alta nas nossas expectativas. Vou até anotar pra gente meter numa próxima live aí, a gente vai ter um espacinho entre o final da pré-temporada e a temporada regular pra gente dar uma contabilizada nesse rolê. Bem... Perfeito. Anota aí, Ricardo, por favor, você que tá acompanhando pelo chat. Agora só tem uma questão em aberto ainda, né? Quem é que vai narrar? Porque assim, a gente fica feliz que vai passar, isso é fato. Não tem, assim, passando, estamos felizes. Agora, vamos ver quem vai narrar, né? Pra saber se eu vou ter que deixar no mudo ou não. Tem SAP não, porra? Tem Game Pass, não? Mas às vezes não pega e tal. É verdade. Se bem que a ESPN tá aos poucos já voltando para as transmissões no estúdio, né? As pessoas estão voltando a frequentar as instalações da ESPN, então significa que vai ter mais profissionais dentro dos prédios e significa que tem mais gente para operar toda essa questão de vídeo. Então existe uma boa probabilidade que entre o SAP esse ano de volta. Torçamos por mais opção, não é... De minha parte, não é nenhuma crítica aos profissionais que fazem a transmissão em português. Bom, seguindo com aqui as expectativas para o jogo, tem um jogador que foi elogiado em particular por Mike Tomlin, que é Matthew Sexton, Germano. Boa. A gente sabe que os Steelers hoje tem 5 wide receivers sênior, 5 wide receivers basicamente garantidos: Juju, Claypool, Deontay Johnson, James Washington e Ray McLeod. Isso não tem por que a gente discutir a probabilidade desses 5 como wide receivers. Rapaz, por histórico, salvo em caso de troca, que hoje eu não conto mais. O McLeod tá como wide receiver, mas a vaga dele como retornador não tá exatamente garantida. Retornador full, 100% das jogadas ali com ele, porque Matthew Sexton tá fazendo jogadas chamando atenção na pré-temporada. E isso pode garantir uma vaga para ele no elenco, já que os Steelers têm levado 6 wide receivers recentemente. De qualquer forma, a gente vai observar com muitos olhos aí o desempenho dele no jogo e como é que você espera Matthew Sexton nesse final. Tem alguém correndo por fora nessa vaga? Você acha que fica 5 e acabou? Vamos lá. Quanto a se tem alguém correndo por fora, sinceramente eu não acredito não. Eu acho que, como você falou, nós temos 5 nomes já consolidados, nomes que são bem diversos em questão de jogo, em questão do que eles trazem para dentro de campo. Então eu ficaria muito surpreso se alguém além do Sexton estivesse realmente disputando posição nesse último jogo. O que eu quero ver nesse último jogo eu me desconcentrei aqui. Um grande abraço para Casa do Corvo. Me desconcentrei aqui quando eu li os comentários. Um grande abraço. Mas enfim, voltando aqui a nosso tema, eu ficaria muito surpreso se alguém, além do Sexton, estivesse correndo por fora. E eu estou muito curioso para ver como é que ele vai, quais as chances que ele vai ganhar nesse último jogo. Sabemos que, claro, retornando ele vai ter chances, mas eu quero saber o quanto tempo, quantos snaps ele vai ter atuando de wide receiver mesmo. Isso aí eu vou ficar muito de olho, porque isso aí eu acho que vai definir realmente se ele vai galgar essa última vaga no roster final ou não. Se eu tivesse que chutar agora, eu diria que eu acho que a gente leva 6 wide receivers, porque é uma coisa que a gente tem feito nos últimos tempos. A gente sabe que o Tomlin olha muito para special teams. A posição de retornador é uma posição importante. A gente sabe que o kickoff, com as mudanças de regra, perdeu um pouco a importância do retornador. Mas, enfim, a gente sabe que acaba sendo importante. A gente sabe o quanto é importante um retorno. Citando o nosso amigo da Casa do Corvo, a gente sabe o quanto a gente já sofreu com isso. O Jacob Jones que o diga, né? Enfim, então a gente sabe o quanto a gente já sofreu com os adversários que tinham bons retornadores. E é uma coisa que a gente vem procurando nos últimos tempos e que a gente não tem exatamente achado. Eu não vou dizer que o nosso jogo de retorno tá ruim.
não chego nem a isso. Mas é aquela coisa, não é especial, não é aquele ponto do nosso jogo que pode desequilibrar. A gente tem o Deontay Johnson, que, poxa, já retornou, fez bons trabalhos. A gente tem o McLeod, a gente tem o Cameron Sutton, que também já retornou algumas vezes. Mas a gente sente falta daquele, vamos dizer, playmaker na posição, se é que eu posso dizer isso. É uma coisa que a gente sente falta. É essencial da gente ter no roster? Não é essencial. Mas se a gente conseguir, ótimo. Aí vem a pergunta, será que o fato de um jogador ser especialista nessa posição, ele ser muito bom nessa posição e somente nessa posição é suficiente para galgar uma vaga no roster final? Por isso que eu quero ver o Sexton atuando realmente como wide receiver, se ele vai ter um bom jogo, se ele vai ter bons snaps, e isso aí é que vai dizer se a gente vai levá-lo ou não. Mas de novo, se eu tivesse que chutar, eu acho que sim, eu acho que a gente vai acabar levando 6 e ele seria esse sexto nome. Mas é aquela coisa, nada impede da gente levá-lo para o roster final e dar 2 dias e cortá-lo. Como aconteceu nos últimos anos, como, por exemplo, o Tuzar Skipper, enfim. Mas se eu tivesse que chutar agora, eu acho que realmente ele vai acabar ficando com essa vaguinha. É isso, inclusive os grandes retornos que ele teve nessa pré-temporada foram todos de punch. Nenhum de kickoff ainda. A expectativa é que ele tenha a oportunidade para retornar kickoff agora contra o Panthers. Então, o que é que eu acho que vai acabar acontecendo? Ray McLeod como retornador de kickoff, Matthew Sexton retornador de punch, os dois ficam no elenco, 6 wide receivers, fechou e vamos embora. O que vale é que... aqui, pegar um papelzinho para começar a anotar a quantidade de jogadores que a gente tá botando em cada posição pra gente não calma, Germano, a gente tá na expectativa de disputa do último jogo, previsão de elenco é segunda-feira, anota aí, então, você beleza. Telespectador, segunda-feira estaremos ao vivo neste mesmo local, fazendo nossas previsões de elenco antes dos cortes finais, essa é a minha dúvida final. Então, a gente tá nessas expectativas. Aproveitando que a gente tá falando de wide receiver, dá para responder a pergunta do Diego. Os únicos jogadores até agora anunciados que não vão jogar são os 2 quarterbacks principais, Big Ben e Mason Rudolph, Najee Harris, TJ Watt, porque ainda não fechou o contrato, não vai ter essa renovação ainda, e Stephon Tuitt ainda não se representa, 100%. Não tá treinando, não tá junto com o elenco ainda, então o time vai dar uma segurada nele aí. O resto, ninguém tá anunciado que não vai jogar. Então, esperamos ver todo mundo por lá. E eu espero que por pouco tempo. Também, cara, não tem necessidade nem do primeiro quarto inteiro, bicho. Já passou essa história aí. A gente falou muita coisa de ataque, pulemos para a defesa. Outside linebacker, Germano, é mais um lugar onde tá nessa disputa aí. O Ricardo, antes da gente entrar em outside linebacker, deu uma boa. Se Big Ben não joga, nenhum titular joga. Nenhum titular, eu diria, veterano no caso, Ricardo. Que é, sei lá, Juju, Claypool, Deontay Johnson, esses caras dão uma parecida ali. Mas Cam Hayward, mais veterano, Joe Hayden, mais veterano, Minka, que é mais estrela, dá uma poupada ali. Talvez seja nesse sentido aí. Eu tenho uma história maravilhosa para contar quanto a isso, Danilo, rapidinho. Eu tava ouvindo outro dia uma entrevista do Everton Felipe, jogador do Sport, o juvenil. E aí ele tava comentando, não sei se, eu acredito que foi ainda aqui no Sport. Na época que ele tava aqui, tinha o Diego Souza, enfim, tinha uma galera mais velha, mais experiente. E aconteceu de ter um jogo, ele jogou o jogo inteiro, e aí no outro dia ia ter treino, ia ter o regenerativo para quem foi titular. E aí ele disse que chegou lá no regenerativo e falou assim, eu quero treinar, porque eu não tô cansado. E aí o técnico falou, então corre. Então vai treinar, que tu é muito novo, não tem para que fazer regenerativo não. E ele foi treinar. Então é basicamente isso. Assim, a galera que é mais nova, a galera que assim, não tem tanta experiência, não tem tanta quilometragem, bota ali um drive, 2 drives no máximo e pronto, acabou, assim, não tem para que mais não. E aí deixa a turma do terrão se matar e acabou. Isso aí fica até mais legal de ver, inclusive. É isso, quem tá com boi na sombra pode descansar à vontade. Não tem pra que apertar essa galera, não. Exatamente. Bom, pro lado de defesa, eu vinha dizendo que a gente já tem alguns nomes tranquilos pro roster. TJ Watt, Melvin Ingram, Alex Highsmith, suave, tranquilo.
A disputa tá abaixo desses 3 aí. Hoje a gente tem 3 candidatos. Isso. Né? Quincy Roche, calouro, draftado esse ano. A gente tem Cassius Marsh, que foi contratado no final da temporada do ano passado, mais como um nome de completar elenco, special teams ali. Experiência, terceiro, né, também. De experiência, claro. E o terceiro, um undrafted, vem aparecendo. Undrafted não, contratado, na verdade. É Jamir Jones. Fez um pouquinho de barulho. Isso, fez um pouquinho de barulho aí nessa pré-temporada. Então a gente vai ver os 3 jogando bastante. Tá? Isso. Bastante. Como é que tá a tua expectativa nesse momento para essa disputa aí? Acho que tá em aberto. O Jamir Jones, para mim, ele tem, em questão de produção, acho que ele é o que tem do melhor nesses últimos jogos. A gente sabe que o Cassius Marsh é o cara mais experiente, então isso vale bastante na cabeça do Tomlin. E, por outro lado, o Quincy Roche foi escolhido de 6ª rodada, um cara que também eles falaram muito bem, inclusive na época do draft. Eles chegaram a dizer que estavam surpresos do Quincy Roche estar disponível naquela posição, que eles tinham uma nota de 4ª rodada nele. Então, assim, eu acho que cada um tem seus pontos positivos, como eu falei, e que realmente esse último jogo vai acabar decidindo. Nesse aí eu não consigo nem dar um palpite, sendo muito sincero, porque eu acho que realmente está muito aberto. Talvez esteja, na minha opinião, pelo menos, a posição que esteja mais aberta em relação a isso. De tudo que eu vi, de tudo que eu li a respeito, parece ser um caso de Jamir Jones e Cassius Marsh pulando à frente. Marsh por mostrar coisas em special teams, Jones por mostrar coisas em campo mesmo, como outside linebacker, e de novo Marsh ganha por experiência. E aí Roche ser encaixado ali no final, tentar trazer de volta para practice squad. É tudo uma questão, telespectador Igor, de encaixe de novo. Ultimamente a gente tem visto o Steelers levar 9 linebackers, não é isso, já? Contando outside e inside. Isso. Aí o Steelers faz essa balança aí. Quando tem mais inside linebackers de qualidade para levar, ele dá uma diminuída de inside e pega mais outsides para ter mais rotação ali. Quando o nível de outside tá maior, ele leva um pouquinho menos e aumenta de inside. Fica nessa disputa, tá? Eu não acho que vai acontecer de 6 outside linebackers, porque o Steelers está precisando muito de inside nesse momento. A gente pode até ir para a sequência com os inside linebackers do time. Isso. Devin Bush tá garantido, Joe Schobert tá garantido, Robert Spillane tá bem forte para tá garantido. Não, tá garantido também. Tá garantido. Tá garantido. Pela performance em pré-temporada, Marcus Allen também tá bem forte aí para ficar no grupo final. Ulysses Gilbert tá com um pezinho fora, mas um pezinho e meio fora, eu diria. Foi muito mal. Talvez ele tenha, dentre os jogadores não calouros, deixa eu reformular, talvez entre os jogadores não calouros e draftados, ou seja, segundanistas, terceiranistas, quartanistas, ele tenha sido o que teve o pior desempenho. Eu acho que foi isso. Isso, e o último nome que tá faltando aqui é Buddy Johnson, draftado esse ano. Esse eu imagino que vai até a vaguinha dele ali, o que daria uns 5. Isso. 5 inside linebackers. Ou seja, tá apertado aí, Igor. Tá apertado. Levar 6 outsides mais 5 inside, aí não sobra vaga pra ninguém. O que aperta pra posição seguinte, cornerback. Cornerback é uma situação crítica do Steelers, eu diria. E onde tivemos uma grande surpresa, né? Exato. O Steelers fez os cortes essa semana de 85 para 80 jogadores e Anthony Brooks foi embora. Era um dos caras que estavam treinando, disputando a vaga ali como um níquel. Isso. Disputando aí para ser níquel em algumas das situações. A gente disse nas últimas lives, nos últimos episódios, que o Steelers não tá planejando exatamente ter um níquel fixo ou 2 níquels por situação, como era Cam Sutton numa situação mais de cobertura, Mike Hilton mais numa situação de pressão. É para ser muito mais situacional do que isso. Eles terem 3, 4 jogadores prontos ali para posição, alternando com os outsides também, e ter formações mais dinâmicas nessa história. Hoje, o que é que a gente tá como cornerbacks? Joe Hayden, super garantido. O próprio Cam Sutton também fechado. Aí começa um monte de dúvida, um monte de interrogação. Shakur Brown, undrafted free agent desse ano, tá na disputa. Justin Lane, escolha de terceira rodada de uns 3 anos atrás?
Tem 3 anos Mas já, né? Ele é a mesma classe de Deontay Johnson? eu acho que sim, eu acho que são 3 anos já. É. Incrível como passaram rápido esses 3 anos, ele não fez absolutamente nada. Exato. Impressionante, bicho, de Nunca, verdade. nunca se posicionou. Não, é impressionante, é um negócio assim, não dá não. Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer o seguinte, pô, a gente podia fazer um trato com os Ravens, com a Casa do Corvo. Eles draftam cornerback pra gente e a gente drafta wide receiver pra eles, porque não tem condição, cara, não dá. Impressionante, dá não. Vou até abrir aqui o elenco do Ravens. Bora, Cleverton, fica de olho aí, vê se tu fechava, vê se tu assinava essa troca. Vou pegar um cara bem no final do roster aqui. Porra, o cara que, na real, o cara que eu queria, vocês acabaram de trocar, que era Sean Wade. Né? Acabou de ser trocado pro Patriots. Queria. Porra, vem o Wade mais um negocinho, vai um James Washington da vida, porra. Quem não Cara, o fechava? James Washington viraria no mínimo o adversário número 2 lá tranquilamente. Até porque eles Quem estão sem não ninguém, fechava? né? Todo mundo machucado. Enfim, cornerbacks aqui dos Steelers. E o que eu esqueci de mencionar, James Pierre, também tá nessa disputa aí. Não, mas peraí, deixa eu destacar um comentário aqui. Cleverton, a gente sabe que o Wade tá sobrando. É exatamente esse o princípio. Os Steelers tem wide receiver sobrando e o Ravens tem cornerback sobrando. A gente negocia aí, faz essa troca e todo mundo sai satisfeito. Exatamente. Olha só, que loucura. Então tem muito nome ali, todo mundo tentando destacar. Eu sei que James Pierre tá um pouquinho à frente de Lamar Jackson, bicho. As grandes revelações aí. James Pierre tá um pouquinho à frente no elenco, até pelo parentesco com o Lamar, né? Pra fazer esse fator psicológico. Tanto como o outside, como níquel também. Para as duas ele tá concorrendo e concorrendo bem. Mas abaixo disso tá muito difícil de achar valor. Shakur Brown veio com muita expectativa. Boa noite, Ruffles. Você quer dar o seu palpite também? Deixa eu colocar ele com mais presença aqui. Não, rapaz, ele tá aqui me aperreando, eu tive que mostrar esse cachorro safado, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então eu vou dar uma seguradinha nele aqui pra ele me deixar fazer a live em paz. Não, a gente nem precisa estar falando nada, só o Ruffles tá aparecendo, a audiência já vai subindo já, mano. Esse cachorro safado. Tá ali no chão. Vai ficar na tela cheia aí. Pronto. Não, tá ali no chão Ruffles. já. Pra ver se ele dá uma acalmadazinha. Tchau, Ruffles. Então a expectativa é ver dessa galera aí quem é que sobe na disputa, quem é que aparece melhor. Essa é muito difícil pra mim, cara. Eu não tenho palpite nenhum nesse momento. A lesão do Brooks, ela, assim, ou melhor, a lesão não, né? O corte dele, eu acho que ele nos surpreendeu, mas acho que lá dentro era mais do que esperado isso. E realmente, eu falei que a disputa de outside linebacker talvez esteja mais aberta. Agora, a de cornerback eu acho que está mais imprevisível, porque realmente eu acho que qualquer pessoa, qualquer cornerback que esteja no elenco atualmente, ele tem chance. Porque de fechar a gente tem, eu diria que 3, né? Nós temos o Joe Hayden, o Sutton e o James Pierre. Esses 3 eu acho que já tá bem tranquilo. E geralmente a gente leva 6, então assim, faltam 3. O Arthur Maulet teve bons desempenhos, um cara que tá indo bem no Special Teams, mas se machucou. Não sei nem se ele vai jogar, eu realmente não tenho essa informação. Shakur Brown foi muito mal. E aí a gente começa a faltar opção mesmo, assim. O Justin Lane, que a gente sabe que nunca demonstrou nada. Então, assim, é como você falou. Poxa, não tem quem botar. A realidade é essa. Não tem quem a gente escolher. Com certeza, assim, a maior chance no elenco de ter um cara desconhecido, entre aspas, é aí. De um cara que ninguém pensou que pudesse ficar e ele vai e acaba ficando por falta de opção, basicamente. Inclusive, eu acho que a posição de cornerback, ela é a que tem mais chances também de ocorrer uma troca. De vir alguém de fora pra cá. Porque realmente a situação é péssima. A gente não tem confiança nenhuma fora desses 3 nomes e olha lá, porque dos 3, o único consolidado é o John Hayden. A gente viu que o Cameron Sutton acabou sofrendo quando atuou de outside nessa pré-temporada. O James Pierre basicamente não tem experiência na NFL, tem pouquíssimos snaps, apesar dele dizer que ser mais rápido que o Lamar Jackson, né? Mas realmente é complicado, é difícil mesmo. Eu queria demais o Sean Wade, cara. Queria demais. Ele seria chegaria para ser com certeza o cornerback número 4, assim, tranquilamente. Para quem não acompanhou, o Baltimore Ravens trocou Sean Wade, draftado esse ano na 5ª rodada, eu acho, para o New England Patriots. Em troca, eles ganham uma escolha de 7ª rodada de 2022 e uma de 5ª de 2023. Acho que são esses os termos. Isso, são esses.
Então começa a ficar apertado aí. Essa questão de cornerback é uma das disputas que vai ficar em aberto, é uma das coisas que vai rolar. Por exemplo, em questão de, mas o Steelers pode olhar free agents no mercado. Eu vi, por exemplo, alguém sugerindo o Garyon Conley, foi escolha de primeira rodada do Raiders. Isso. Ohio State, eu acho, e não performou lá. Que aí, sem tanta expectativa, a performance podia ver o que é que tinha ali. Rapaz, e tá como free agent. Foi Ohio State, mas aí realmente não lembro se ele. Eu não sei se ele foi Clemson, mas aí, enfim, aí não tem. Isso aí é besteira. Não, foi Ohio State mesmo. Eu tô confundindo com outro cara que era de Clemson. Só me pergunto quem é, mas tudo bem. Então você tem, de acordo com o pessoal, tem opções, tá, para ir buscar, só não Sim, exatamente. Sempre tem. O lance é, se fosse pra gente contar com isso, já teria trazido, né, pra fazer teste. O cara é free agent, pô. Realmente. Quem foi o cornerback na última temporada que a gente fez isso? Era um cara que era do Giants, lembra disso? Eu não lembro o nome dele, cara. Acho que era até safety. Mas eu acho que foi isso. Ele foi. Se eu não tô enganado, ele foi contratado assim, faltando uma semana. Se eu não tô enganado, jogou o último jogo e acabou ficando. Mas aí realmente não tenho certeza, não. Eu lembro que rolou isso daí mesmo, Germano. Mas é isso. Poxa, é muito difícil trazermos algum free agent depois dos cortes, ou melhor, durante os cortes, né? Enfim, porque qual é o sentido? Se a gente poderia trazê-lo antes, botar ele para jogar dois jogos para ver o que ele tem, se ele ainda tá bem, não faz o mínimo sentido. Claro, é um cara cortado ali nos cortes finais, a gente pega na waivers, beleza, isso aí é totalmente compreensível, mas um free agent, a gente não contratá-lo antes, podendo dar tempo de jogo pra ele, realmente não faz o menor sentido. Tá procurando quem é o cara, né? Tô procurando quem é o cara, bicho, porque eu sei que rolou isso daí mesmo, mas eu não lembro exatamente qual foi o cara, não. Mas enfim, teve esse rolê. O próprio Joe Hayden veio nessa história aí de um jogador que foi cortado e acaba aparecendo depois em outro time. É nesse sentido mesmo. Isso. A gente tá em cornerbacks e o legal é que o resumo disso tudo, Danilo, é o seguinte: tirando os três que a gente falou, a gente não sabe quem é que vem, não sabe quem é que vai. É impressionante como a gente tem problema com cornerback. Sério, é um negócio impressionante. Muito, cara. Muito mesmo. A gente tá em defensive backs. Passar pra safety, meu irmão. Certo. Curtis Riley era o nome da fera. Pronto, esse mesmo. E poucos anos antes, Nat Burry, mas esse é ruim demais pra gente estar lembrando aqui. Pro lado de safety, a gente tem também disputas. É óbvio que Minkah Fitzpatrick tá garantido nessa história. Terrell Edmonds continua sendo titular por ali, muito contra gosto. Não, mas melhorou, né? Melhorou, vai. Temos que dar o braço pra você que ele deu uma melhoradinha, vai. Mas a gente sabe que dava para encontrar outros jogadores aí no mercado, baratos e que teriam no mínimo o mesmo desempenho. É um negócio impressionante. Você contrata a peso de nada, basicamente. É muito, muito fácil. A gente volta a mencionar os Trey Boston da vida, todo ano pega um contratinho de um ano baratinho. Sensacional. Toda off-season era esse cara. 1000 artigos, não. Jogadores que os Steelers era sempre esse cara. E o engraçado é que eu lembro muito dele porque foi a primeira vez que eu digo assim que eu acompanhei de verdade um draft, a classe dele. Eu não vou lembrar de quando mas eu lembro que foi a primeira classe que eu realmente acompanhei, que eu assisti um pouco de tape e tal. E eu gostava dele. Ele era inclusive de North Carolina. Então eu gostava dele do lado dos Tar Heels e toda vez que falava o nome dele eu lembrava disso. Já que era toda off-season. Deixa eu voltar aqui para os safeties. Miles Killebrew entra como um ace de special teams, um dos nomes fortes ali, então ele deve estar com sua vaga garantida. Arthur Maulet a gente mencionou como corner, mas está ali no bolo de defensive backs, e Trey Norwood vai ter a chance dele para se destacar aí nessa última rodada. Eu acho que ele está bem próximo do elenco final, hein, Germano? Muito mais por demérito do restante. Assim, não estou dizendo que ele foi horrível, ele demonstrou o motivo que ele foi escolhido de sétima rodada. A gente lembra muito bem
daquele lance, acho que foi no primeiro jogo, ou foi no segundo jogo, que, assim, até o Ricardo falou no QG, tá aí o motivo de ter corrido 4 pontos, lá vai todos. Até esqueci quanto é que ele correu. Mas, enfim, demonstrou que ele não é o cara mais ágil do mundo, que ele não é aquele cara mais rápido do mundo, mas, assim, ele não fez nada que o faça perder essa vaga. Enfim, eu acho que ele também já... Eu diria, Danilo, sem brincadeira, que eu acho que ele também já está garantido. Eu acho que não vai ter nenhuma surpresa na posição de safety, não. Muito como eu falei pro demérito, porque a gente não tem... defensive back tá complicado, a gente não tem uma competição boa o suficiente, não tem. Isso é uma coisa boa pra gente observar dele, inclusive, é ver ele fazendo coisas diferentes, né? Alinhando como um safety, meio patrulhando o fundo do campo, chegando mais perto de box, nickel corner, fazendo umas coisas meio variadas ali pra ele ser mais uma... E claro, special teams, pra ele ser mais uma... Inclusive, Danilo, canivete é bem suíço ali na possível defesa. que... Inclusive, Danilo, assim, como você comentou isso, me veio uma ideia na cabeça que talvez possa acontecer. Como ele é um cara que tem essa versatilidade toda, o próprio Tomlin falou que ele era um canivete suíço, né? Na época que escolheram ele. Cara, é possível que a gente acabe levando... Eu não digo nem que a gente vai deixar de levar alguém de DB, ou seja, geralmente a gente leva 10. Eu acho que realmente... Rapaz, escolher... Meu amigo, conseguir 10 nomes de defensive back esse ano tá difícil, sendo muito sincero. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que a gente ia manter os 10 nomes. Mas é possível que surja, então, uma surpresa de safety. Talvez surja um nome que a gente não espere, porque podem pensar no Norwood também como cornerback. Um cara com essa versatilidade. Então, podem trazer mais alguém, um cara que é mais safety mesmo e tal, mas eu ainda assim acho difícil, eu acho que não vai ter muita, assim, mudança no que a gente tá pensando em relação a isso, não. Mas é só uma hipótese aí que eu deixo no ar. E a gente fecha essas expectativas de disputa posicional aí com special teams. Chris Boswell tá fechado, basicamente. A competição dele nem foi uma competição esse ano. Sam Sloman foi pavoroso e já rodou na primeira sessão de cortes. Jordan Berry ainda tá por aí, e se eu fosse o Pittsburgh Steelers, dava o jogo inteiro para Jordan Berry. Faça isso não, pelo amor de Deus. Por Faça um isso motivo. Não. Por Eu sei motivo qual é, e mas não faz isso não. Bota no mercado, bicho. Gente, sei, alguém tá precisando de Panther? Do jeito que esse cara é, do jeito que o Jordan Berry é. Meu amigo, se ele jogar o jogo todo, ele vai ficar. Eu tô lhe dizendo, ele vai dar um jeito de dar uma de Ray Guy e vai ficar pro roster final. Eu tô lhe dizendo, pô. Tô lhe dizendo. Esse cara é aquele cara ruim, Danilo. Ruim. Pelo amor de Deus. A gente contratou o Colquitt e o Barry voltou. Ele voltou. Irmão, não existe, sério, não existe. Não existe. Tem alguma coisa rolando aí por trás que não existe isso, não. Eu faria isso. Ele é mais um excelente candidato de troca aí para arrumar aquela condicional de 7ª rodada, sabe? Nesse rolê aí. Concordo totalmente. Ainda mais porque a gente não tem, né? A gente tá quase sem nenhuma escolha. A gente perdeu a 7ª? No terceiro dia. Não, eu sei que 4, 5 e 6 já foi. A gente não tem quase nenhuma escolha no terceiro dia. Eu acho que só tem a da 7ª rodada mesmo. Então eu quis dizer que assim, que a gente não tem escolha no terceiro dia. Isso. Porra, Cleverton, se Kevin Colbert fosse De Costa, já tinha arrumado uma 6ª rodada aí pro Jordan Berry há muito tempo. Oxi, 6ª? Tá bom. De Costa? Arrumava. Só 6ª? Arrumava, papai. Só 6ª? 6ª eu tô sendo modesto, porra. Alguma coisa ele tirava ali. Com certeza. E por incrível que pareça, Germano, ainda estamos tendo uma disputa de long snappers. Cameron Kennedy, que já tá aí há alguns anos, há 4 ou 5, contra Christian Kuntz. Todos eles estão nessa disputa aí. Eu sinceramente, eu me recuso a comentar a disputa de long snapper, cara. Não, você precisa ter um favorito na disputa de long snapper, Germano. Não é possível. Me recuso, Danilo. Não tem como. Não dá, pô. Não dá. Eu vou analisar o quê? Me diga, eu vou analisar o quê? Porque, pô, no punt a gente consegue e tal, assim, dá para fazer, dá para dar uma analisada, mas para fazer um comentário um pouco mais completo, né, de análise e tal, em todas as posições dá, na verdade, menos a de long snapper, velho. Vou dizer o que ele lançou a bola bem, ele não errou, pronto, ele não errou, é o máximo que eu posso dizer sobre o long snapper. Então, meu amigo, bota quem for o cara mais engraçado, pronto, bota quem for o cara mais engraçado, o mais gente boa, o mais
mais boa praça no elenco, porque não importa no final do dia. Contanto que os dois não errem, e não, com certeza dificilmente vão errar, tá tranquilo. Tem quem esteja cotando o Christian Kuntz como long snapper, porque ele ainda teria algum valor na equipe de coberturas. Amigo, se chegar no ponto do long snapper tá fazendo a cobertura, é porque a gente tá lascado. Então, sinceramente, pelo amor de Deus, já sei. Não, quando não tem como, pô, não dá. A não ser que você seja um Joe Cardena, feito o Patriots pegou lá o cara na 5ª rodada. Aí, pelo amor de Deus, não dá, não. Você não Sei nem se o nome do cara quer é falar esse. de Colin Rouba, não, né? Não, Colin Rouba tem um lugar especial nos nossos corações, né? Enfim, Por a isso. história dele ele é o favorito dos nossos corações, mas já passou, tá em outros. Acho que ele tá no Jaguars, né? Se não estou enganado, deve estar. Não sei. Porra, ele tava no Rams até um dia desse. E foi, eu lembro dele no Jaguars. Interessante. Saber onde anda nosso queridíssimo Colin Rouba. E o mais importante, Danilo, se ele continua casado. Ele saiu dos Steelers, foi pro Jaguars, 2 anos no Niners, depois Giants de novo, aí veio Rams, Niners, voltou pro Rams e ele é um free agent hoje, Germano. Pobre Colin Rouba. Então eu vou reformular, Danilo. Eu tenho meu favorito. Meu favorito é o Colin Rouba. Meu favorito é pra posição. Lauren, se você estiver assistindo essa transmissão, estamos com você e com o Colin para voltar para Pittsburgh. Inclusive, você pode dar uma de. Acho que é Melanie o nome dela, né? Realmente não sei. Mas enfim, você pode inclusive dar uma de Mr. Schobert, né? Ou Mrs., melhor dizendo, Mrs. Schobert, e anunciar antes que todo mundo saiba que aconteceu a troca, que aconteceu a contratação. Você pode anunciar também, fique à vontade. Uhum. Olha só, vou até dar uma atualizada aqui. A gente mencionou mais no passado jogadores específicos que não iriam jogar, mas eu não estava contando com a coletiva de Mike Tomlin, na qual ele disse que rapaz, muito importante. Vários dos jogadores, many of our regulars, vários dos titulares, nomes mais conhecidos, não vão jogar. Rapaz, você falou disse, isso, inclusive, eu tenho que lhe interromper. Rest assured. Não, eu tenho que lhe interromper porque eu lembrei de uma coisa aqui. Isso é notícia que você tem que comentar numa live, em qualquer podcast. Eu vou esperar você até beber sua água. Os maneirismos do Tomlin são sensacionais. Não existe isso. Mas prossiga com a sua incrível afirmação. Rapaz, eu tô tentando ver uma tradução disso. Cara, eu realmente tô tentando. Eu tô tentando de verdade. Eu não sei, cara. Eu não sei. Você tem alguma ideia, Danilo, de tradução pra isso? Eu não tenho, bicho. Eu absolutamente não consigo. Não consigo. Vou botar na tela até aqui, peraí, porque é um momento fantástico, porra. Fantástico. Bote, pelo amor de Deus, bote. Eu acho que preciso botar no som. Me avisa se você consegue ouvir. Não, consegue não ouvir daí, ouvindo, já? Não. Então a gente não vai ouvir mesmo. A expressão dele é squirreling those nuts. Eu acho que não existe tradução em português para isso. Não existe. Não tem como você traduzir isso para português, não. O máximo que eu consigo descrever não é apropriado, mas eu acho que o máximo que eu consigo descrever isso é processando as... Não dá, cara, não dá. Esse idioma é chamado de Tomlinismo, ou seja, os maneirismos de linguagem do Mike Tomlin. Ele é especialista nisso, de criar frases de efeito, enfim, de criar esse tipo de coisa. É totalmente normal, a gente já está muito acostumado com isso. Bota o Cam Newton também para conversar. Se for por escrito, eu acho que aí realmente é o verdadeiro hieroglifo. Não vou nem tentar pronunciar o que ele falou, traduzir o que ele falou, porque eu acho que tem certas coisas que é melhor deixar original mesmo. We're still squirreling those nuts. Então, vamos levar só para o sentido de que a gente está tentando, está buscando aí, a disputa está em aberto, tá vendo. Estamos pensando seriamente ainda sobre tal situação. Fica aí nesse contexto.
É impressionante, cara. É absolutamente impressionante. Vamos ver o que mais a gente consegue extrair aqui da coletiva de Mike Tomlin. Bom, ele fala que Mason Rudolph e Big Ben, nenhum dos dois vai jogar. Isso a gente já comentou por aqui. Matthew Sexton, quando perguntado sobre a situação dele, retornos e tal, ele disse que há uma década atrás teve um cara chamado Stephen Logan, que ninguém conhecia, não tinha posição garantida no elenco, foi lá e retornou um punch de 80 jardas nesse último jogo contra o Carolina Panthers, porque é tradição, os Steelers e Panthers se enfrentam no final da pré-temporada. E aí ele garantiu a vaga nesse último jogo, com esse grande retorno. Então, isso dá uma boa notícia para Matthew Sexton, que ele pode ter essa oportunidade aí. Verdade. Najee Harris, Pat Frymouth e Kendrick Green foram alvo de pergunta. São os 3 calouros que devem ter mais aparições aí no ataque durante a temporada regular. Foi perguntado sobre o desenvolvimento deles e a resposta de Mike Tomlin é mais um tomlinismo, né? Estamos sempre tentando avaliar nossos prospectos num aspecto mais amplo, mas algumas das coisas que você mencionou, você nunca consegue confirmar mesmo, até que você consiga trabalhar com eles no dia a dia, tudo o resto é especulação. Isso. Então, a gente tenta ver esses caras aí, assistir Pro Days, ver coisas desse tipo, para ver o que é que você consegue extrair nessa história, mas tudo a gente valoriza, são ainda trabalhos em progresso, trabalhos em andamento, então estamos avaliando. Tomlin, Najee Harris, você disse no começo que ele iria jogar todas as 4 partidas. Isso continua? Ele disse, isso não continua, ele não vai jogar a 4ª partida. Foi uma confirmação bem clara. Não precisa, né? Pelo amor de Deus, deixa quieto e vamos embora. Isso. Chris Wormley foi outro alvo de perguntas e foi respondido com... Ele fez um grande trabalho com as jogadas adicionais, os reps adicionais que a gente deu para ele. Não surpreende ninguém, ele tem sido uma parte integral desse elenco e nós trouxemos ele de volta na off-season justamente por essa expertise. A gente até nem mencionou a questão de linha defensiva nos duelos, mas Chris Wormley parece continuar. O mesmo elenco que a gente teve na temporada passada deve ser o elenco que a gente vai ter nessa temporada. Mas, na verdade, o que eu acho que o Tomlin falou aí foi o seguinte: ele tá indo bem, tá fazendo o que a gente pede e acabou. Se foi aquela velha resposta que não diz nem que sim nem que não. A impressão que eu tenho é isso. Tá na frente, mas assim, também nada garantido. Isso. Uma resposta que ele não ficou nessa posição de dizer nem que sim, nem que não, foi quando perguntado se o desempenho de Trey Norwood na pré-temporada teria interferência no corte de Antoine Brooks. E ele disse claramente, categoricamente, com todas as letras envolvidas: não. Próxima pergunta. E não teve, é muito mais a lesão. Raro isso do Tomlin dar uma resposta tão assim direta, né? Cara que geralmente gosta de arrodear, de não sei o que e tal, mas bom saber isso. Inclusive, assim, isso significa que talvez o Brooks seja um candidato para talvez voltar em algum momento. Pode ser uma opção. Sobre Stephon Tuitt, que ele ainda não entrou em campo nessa pré-temporada, foi perguntado se tem um cronograma, se tem uma perspectiva para ele retornar a campo, e a resposta também foi bem direta: não temos, e eu não gostaria de fazer nenhuma especulação nesse caso. Sobre Dwayne Haskins e Joshua Dobbs, a respeito de Haskins, ele diz que está interessado em ver mais, deixa ele jogar mais, o processo tem que ser justo, todo mundo tem as suas oportunidades para se mostrar e a gente tenta dar o possível para eles, então vamos dar mais exposição para Dwayne Haskins, deixa ele mostrar mais do jogo dele, vai ser bom para a gente entender em que nível nós temos um jogador. E de novo, a gente tem um plano, mas a gente vai se adaptando com a situação. Sempre que a gente tem novas informações a respeito dos jogadores, a gente pode mudar os nossos planos, porque é assim que você gerencia uma franquia. Você tem talentos de vários níveis, isso pode dar um bom teste para Dwayne Haskins, como, por exemplo, ele menciona Burns. Qual é o primeiro nome de Burns do Panthers, Germano? Você lembra? Do quê? Burns, que é um pass rusher no Carolina Panthers. Brian Burns. Brian Burns, exato. Inclusive, Brian Burns, hashtag queria também. Esse aí tem um estava potencial completamente absurdo, fora do alcance. Ou seja, Mike Tomlin já está praticando a sua técnica de elogios ao adversário nessa pré-temporada. Falou de Burns, falou de Brown, saído de Auburn, eles têm um grande jogo de linebackers, eles têm uma escolha de primeira rodada como corner, um jovem safety de alto nível, um grupo como todos os times profissionais,
The First Wave of Terror, a primeira onda de confronto ali, a primeira onda de terror é desse jeito, eles são muito bons e eles sabem o que estão fazendo, vai ser um ótimo desafio para Dwayne Haskins. Ou seja, ele falou tudo sobre Dwayne Haskins e Joshua Dobbs, tá aí. Se acontecer qualquer coisa, a gente liga. É igual o Damian Cullers, aquele cara que sempre tá ali perto. É o cara que sempre tá ali perto, teve uma lesão, 0800 Damian Cullers. Agora, se bem que agora isso acabou, né? Eu acho que isso aí não vai ter mais, não. Kalen Ballage mencionou que vai dar algumas oportunidades para Ballage e para Ben Snell, na verdade, com o time titular. Ele não pôde jogar até agora por questão de saúde, então deixa ele mostrar em que nível ele tá. Importantíssimo, né? Importantíssimo o que o Ben Snell vai mostrar. Eu espero que ele, pelo amor de Deus, não cometa os mesmos erros da temporada passada, não seja tão burro, porque se ele continuar naquela toada de escolher o buraco errado, de não saber para onde ir, não dá não. E o último comentário aqui a respeito de jogadores na coletiva de Tomlin foi sobre Dan Moore, nosso tackle, escolha de quarta rodada desse ano. Inclusive, o Dantas fez uma pergunta agora pertinente, né? Pertinente. E Tomlin vai direto ao assunto. Ele perguntaram a ele se Dan Moore tá mostrando valor aí jogando como left right tackle, se a gente deve esperar que ele continue fazendo isso nesse último jogo. A resposta é sim, ele vem fazendo isso bem na pré-temporada e ele vai continuar. Ou seja, é muito mais provável que ele esteja sendo treinado como um swing tackle do que como um tackle titular. É mais provável que... Sim, por enquanto, para esse começo de temporada. É mais provável que na primeira rodada o Okorafor seja titular como left tackle mesmo, Zach Banner titular como right tackle. Exato. Mais coisas que você extrai dessa entrevista aí, Germano? Não, assim, eu estou até surpreso dele ter sido um pouco mais direto do que o normal nas respostas. Geralmente, como eu falei, ele dá aqueles arrudeios que ninguém... que ele nem diz que não, nem diz que sim, muito pelo contrário, aquela situação. Então, esperar o próximo jogo, ficarmos atentos amanhã para ver quem se destaca, quem vai mal, que aí, depois disso, a gente vai ter uma noção muito, muito boa de quem vai ficar para esse roster final. Então, é isso. Acho que não tem mais nenhuma consideração a fazer quanto a isso, não. É isso. A gente tem duas notícias. A primeira, até bem tranquila. Stephen Wisniewski, offensive lineman, produto de Pittsburgh, da região de Pittsburgh, teve pelos Steelers ano passado, anunciou aposentadoria. Esse ano ele quase se aposentou da NFL com mais um anel. Ele foi campeão com o Eagles e acho que ele foi campeão com o Chiefs também. Sim, foi campeão com os dois. O Eagles no ano... Só lembrava do Chiefs, não lembrava do Eagles, não. O Eagles no Super Bowl 52 e o Chiefs no Super Bowl 54. Inclusive, até hoje eu acho que o Eagles ter ganhado aquele Super Bowl ainda assim foi uma euforia coletiva. Ainda acho que foi uma euforia coletiva. Doideira do povo, aquilo nunca aconteceu de verdade? Exato. Anunciou sua aposentadoria. Deixa eu só ver quantos anos de NFL foram. Foram muitos. Foi draftado em 2011. Pô, menos do que eu achava, 10 anos de liga, 9 anos de liga. Isso. 9 anos, jogou 9 anos. Em 5 franquias. Aí draftado pelo Raiders, jogou com Steelers, ganhou com Eagles e com Chiefs. E tem mais um outro time aí no meio dessa história. Infelizmente ele se machucou logo no começo da temporada. DeCastro não estava disponível, ele estava lá, se machucou e basicamente nunca mais teve a oportunidade de voltar. Bom, gente, estamos 1h10 aqui, chega aquele glorioso momento. Eu vou até colocar na tela aqui. Momento das perguntas. A caixinha tá aberta. Mandem as suas perguntas. Deixa eu voltar aqui no chat e ver o que é que a gente já respondeu. Qual é a data para o anúncio do roster final? Pergunta o Thales. Terça-feira, né? Os últimos 4 da corte tarde. De 8... Agora aqui pro RRT, que é o Recife Real Time, nunca é demais lembrar que esse podcast funciona no âmbito RRT, que é Recife Real Time. Eu acho que é 7 da noite aqui de Recife, mas aí realmente eu não tenho certeza da conversão. Peraí, é 4 ET? Não lembro. Eu sei que era 4 p.m., 4 da tarde, mas aí realmente eu não lembro qual era a zona, se era Atlântico, se era, enfim, eu não lembro não. Não, é 4 ET, isso é 1 hora só. É 5 da tarde. Então pronto. 5 da tarde. Vamos passar por aqui.
sobre wide receiver, 6 wide receivers, 6 outside linebackers. Lembrar de novo que na segunda-feira a gente tem previsões do elenco. Na terça-noite a gente volta com uma live de avaliando realmente quem são os nossos 53 jogadores. O Dantas, por que insistem com o Edmonds se não é tão difícil encontrar alguém melhor? Nós tentamos, né? Nós tentamos. Inclusive, por 2 vezes nós ficamos extremamente felizes. Primeiro com o Kevin Joseph, se eu não estou enganado, foi ele. Carl e Joseph? depois o Carl Joseph, tem Kevin na cabeça. O Carl Joseph, que felizmente não deu certo. E depois, que talvez tenha gerado ainda mais expectativa, que foi o Hooker, que era lá de Indianápolis. Malik O cara Hooker, que, perfeito. cara que era de Ohio State, que, poxa, carreira universitária dele maravilhosa, um cara single high, que não é muito comum de você encontrar, mas lesões acabaram atrapalhando ele lá em Indianápolis, e, enfim, acabou que fechou com os Cowboys. Mas foi um cara que chegou, visitou e, enfim, não fechou, não sei porquê, não sabemos desses detalhes, mas essa off-season foi cheia de emoções nesse sentido. Nesse sentido, tem uma notícia aqui, quer dizer, não é nesse sentido, tem uma notícia para acrescentar aqui. Matt Canada não vai chamar as jogadas de ataque da sideline, ele vai chamar da cabine lá em cima, o que é uma mudança. Pela notícia, o último que fez isso foi Ken Whisenhunt, ainda Faz em tempo, viu? 2006. Faz tempo. Tem muito tempo. Ele deu uma entrevista já para SB Nation em 2016 e diz que para ele não faz muita diferença, porque em Pittsburgh o time ganhou um Super Bowl, o Super Bowl 40, com ele chamando da cabine. Em 2009, ele já em Arizona, perderam para os Steelers, por sinal, com ele chamando da sideline. Então, isso não será um grande problema, é só uma questão de adaptação para Big Ben. Ele tá acostumado esse tempo inteiro a ter um cara ali na sideline junto com ele. Quer dizer, nas últimas temporadas não, né, Danilo? Porque ele não tinha ninguém, basicamente. Ele tinha lá ele mesmo, ele tava dentro do campo chamando para ele. Então é uma situação lógica. Ele tinha uma pessoa que segurava a prancheta e pronto, enfim, né? Nesse sentido mesmo. Impressionante. Igor Chagas, com a dificuldade na posição de linebacker, seria possível Marcus Allen ser levado como defensive back e adicionar um linebacker ali no meio? Possível né? A questão é quem? Não tem. Você vai levar o quê? Outside, pô. Você vai levar o Ulysses Gilbert ali como inside linebacker? Pra quê? Se o cara foi mal até agora. Eu acho que é mais uma questão de não ter quem levar. De não ter um jogador ali pra gente botar. Mas aí o Buddy Johnson, assim, a gente como vai deixar pra fazer maiores previsões, assim, analisar mesmo nas próximas lives essa questão, mas a gente adiantou aqui que provavelmente o Buddy Johnson, a gente levando 5 ILBs, ele estaria dentro junto com o Marcus Allen. Então, se a gente botar o Marcus Allen como defensive back, sobraria teoricamente uma vaga para linebacker. Aí a gente podia pensar em botar algum LB ou buscar algum outro ILB. Eu acho muito difícil. Eu acho realmente muito difícil. Pode ser o Quincy Jones, não. O Quincy Roche. Pode ser o Quincy Roche, mas se bem que seria ótimo se fosse o Quincy Jones, né? Que a gente pegava o Jermaine Jones e o Quincy Roche, juntava e maravilha. Seria maravilhoso. Mas normal errar o nome. Acontece direto com a gente. Dança da fusão. Fusão. Ô Danilo. Não, a gente não vai fazer uma dança da fusão aqui na live não, Germano. Não. Até porque você tá fazendo pro lado errado. Eu tava tentando ver como é que eu fazia aqui, porque se eu boto pra cá, aqui. Não. Não darei essa oportunidade para a agência clipar. O legal é que se a gente fizesse realmente essa fusão, eu tenho certeza que o resultado de nós dois juntos conheceria menos de Steelers que o Ricardo Rezende. Poucos no mundo têm tanto conhecimento, Germano. Verdade. Kevin Colbert conseguiria de novo uma escolha por Joshua Dobbs, Germano? Pergunta o Dantas. Acho difícil. Muito difícil. Gostaria, porém difícil. Eu não imagino nenhum time que esteja atrás de um quarterback número 3 aí, porque Dobbs não tá pra número 2. Mais fácil a gente conseguir se Deus quiser, né, pelo Barry. Muito mais fácil. É mais fácil
E veja o tamanho da dificuldade que é isso daqui. É mais fácil o Steelers mandar Rudolph, Dobbs e Haskins, os 3 juntos por Gardner Minshew pro Jaguars, do que a gente conseguiu escolher por Dobbs. Eu tô falando coisas zero prováveis. Então, não, Dantas. A gente não tem a menor expectativa de que isso aconteça. Casa do Corvo, como tá a linha ofensiva de Pittsburgh? Tá bem abrindo espaço para corrida, principalmente. As substituições que foram feitas acabou que privilegiou bem a corrida. Então, se o Steelers continuar nesse sentido de solta a bola rápido e entrega muito para corrida, vai bem. Vai bem. A expectativa inicial é que a formação seja o Okorafor, left tackle, Kevin Dotson, left guard, Kendrick Green, de center, Trey Turner, de right guard e Zach Banner, de right tackle. Ainda vai ter um pouquinho de disputa aí no final. Mike Tomlin disse que a finalização da formação da linha ofensiva vai ficar até o último instante. O quanto tempo eles tiverem para resolver essa história, ele vai levar. A expressão que ele usou foi until the 11th hour, que significa literalmente até o último momento da história. Então, a gente pode esperar. E dentre as posições, Danilo, eu acho que eu consigo arriscar que talvez a que esteja mais em aberto seja a posição de center, porque o Green, na minha opinião, ele tem melhorado, mas ainda assim ele tem demonstrado problemas sérios, especialmente contra o passe. Por diversas vezes a gente viu ele sendo arrastado para trás por alguns jogadores. Tudo bem que, por exemplo, naquele jogo contra o Eagles era simplesmente o Fletcher Cox, né? Que, enfim, é muito bom, enfim, mas talvez dentre as 5 posições a que esteja mais em aberto seja a do Kendrick Green, mas eu acho muito difícil iniciarmos a temporada com a composição diferente do que essa que você falou na nossa linha ofensiva. Precisamente. Matheus Fiuza pergunta se a gente tem palpites para running back 2. Depende do que significa running back 2, Matheus. Se por running back 2 você quer dizer o change of pace, o cara que entra mais no jogo para dar uma descansada no titular, então a expectativa é Anthony McFarland. É o brinquedinho, como o Ricardo mencionou no chat mais cedo, é o brinquedinho de Matt Canada. O cara que tem explosão, velocidade e tudo isso para você conseguir mexer ele. Burrice, mas tá melhorando, mas ainda tem sim burrice, tá melhorando. A gente dizia que o Ben Snyder era burro e que o McFarland era muito mais burro, porque realmente era difícil. Mas graças a Deus até agora ele tem melhorado. Se para o running back 2 você quer dizer quem entra em campo e assume mais dos snaps, num caso em que Najee Harris esteja indisponível, eu vou dizer que ele esteja indisponível por suspensão pelo terceiro amarelo, para não falar outras indisponibilidades que possam atrair eu já ia bater na madeira, energias negativas. Pode bater, tá tranquilo. Tomou o terceiro amarelo, não pode jogar ali em Bragantino contra o Red Bull, o que é que acontece? Aí eu acho que e falei em Bragantino, né? Em Bragança Paulista, pelo amor de Deus. Nesse caso, quem deve ser é quem ganhar a disputa entre Ben Snell e Keren Ballage. Esse é o número 2. Concordo. Tem mais uma pergunta. O Igor volta a perguntar se BJ Finney dá conta como sombra de Kendrick Green e reserva imediato para left guard, ou seja, reserva para 2 posições. Eu acho que bom você destacar a outra pergunta dele, que eu acho que é mais interessante ainda. Se Finney pega a titularidade de center, a gente fica sem reserva para left guard. É uma boa pergunta aí, Germano. Tá, vamos por partes. Primeiro, vamos juntar as duas em uma só, né? Vamos falar sobre o Finney BJ Finney de modo geral. BJ Finney tem a confiança do coaching staff, é um cara que ficou um certo tempo. Acho que muita gente lembra do vídeo dele anunciando que foi contratado pelos Steelers, um cara que foi undrafted, que contra todas as expectativas, por não ser um cara tão grande e coisa e tal, ele acabou ficando no roster final e foi galgando seu espaço, até que chegou a ser titular em alguns momentos, quando o Pounce se machucou e por aí vai. Então, assim, ele tem a confiança do coaching staff. Agora, quanto a pegar a titularidade, eu não vou dizer que é impossível, como eu falei, o Green, na minha opinião, não está indo tão bem assim, ele tem tido alguns problemas, mas assim, eu ficaria muito surpreso dele pegar a titularidade, pelo menos agora no início da temporada. Eu acho que vão realmente dar preferência pro Kendrick Green. Mas assim, ele é um ótimo jogador para se ter como reserva. Como reserva, tá maravilhoso, cara que tem versatilidade de ser center ou guard. Concordo totalmente com você, Igor, que dá conta sim como sombra e dá conta muito bem. Ele já demonstrou que ele consegue. Tanto que ele saiu daqui, foi pro Bengals, foi primeiro para Seattle, né?
Foi primeiro para Seattle, depois foi para o Bengals, enfim. Então ele dá sim conta, na minha opinião. Agora, se o Kendrick Green consegue fazer o papel de guarda, eu acho que consegue, até porque no college ele foi guarda a grande maioria do tempo. Ele trocou para center no final, então eu acho que ele consegue sim dar conta. Ele tem um problema dele ser um pouco menor do que o ideal. Como eu falei, foi arrastado para trás algumas vezes, mas eu acho que ele tem sim essa versatilidade, ele tem esse potencial. Agora, o que mais me preocupa é o final da pergunta, Danilo. Isso aí realmente, isso aí me quebra, porque quem escuta o podcast sabe que eu não gosto nem um pouco do Racional, nem um pouco. Não vou mentir, não posso ser hipócrita aqui, eu tenho que dizer que realmente ele tem ido bem na pré-temporada, ele tem, assim, não tem falhado, ele tem ido muito melhor do que ele foi, mas sabe aquela coisa que a primeira impressão é que fica? Não consigo, cara, não consigo deixar de lembrar aqueles lances horrendos dele. Enfim, onde ele aparentava ser um cara que não merecia estar em campo, que ele não tinha condições de estar em campo da NFL. Não digo nem condição de ser titular, não digo condição de ser reserva, eu digo que ele não merecia estar em um roster na NFL. Era essa a impressão que me dava, e eu acho que muita gente também pensou a mesma coisa. Então, assim, cara, eu não quero não. Mesmo ele melhorando, eu sinceramente não quero, porque a primeira impressão ficou, e para ele tirar essa sensação que eu tenho, realmente ele precisaria jogar muito. E eu espero que isso não ocorra, porque senão aconteceu uma coisa de muito errado na nossa linha ofensiva. Pois é, deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta. De novo, o Santo pergunta sobre Dan Moore, e inicialmente a vaga deve ser do Okorafor mesmo. Porque todos esses indicativos de que Dan Moore tá treinando como um swing tackle, cara que atua tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, é muito característico de um jogador reserva, é muito característico de um jogador que você tá treinando para ele pegar o nível de NFL dos dois lados, e aí depois, se você precisar, você vê se você fixa ele de um dos dois lados. Então, por isso é que, calma, é mais provável que o Steelers mantenha o mesmo esquema, mesmo posicionamento de Okorafor left tackle, Banner de right tackle. Todos estamos, Bielzinho, todos estamos. Muitas preocupações com corners. Antes que a gente encerre aqui, Germano, eu tô, desde que a gente começou a sessão de perguntas, buscando um post em específico. O pior é que eu não sei nem de que site foi isso, mas tem um outro aqui que dá pra gente ver, ó. O título, eu vou pôr a home na tela aí, que é para os nossos telespectadores visualizarem também. Guia do Crone, Trade Bait. O que ela diz é o seguinte: Trade Bait. O Steelers conseguiria recuperar capital de draft mandando embora alguns desses jogadores? Interrogação. É um post da Pittsburgh Post-Gazette, do glorioso Ray Fittipaldo, aquele. E aí ele começa a listar situações. O Steelers trocou uma quarta escolha para pegar Isaiah Loudermilk. Nosso queridíssimo Leite Berrante. Isso, também fez a troca pro Schobert. Teve mais uma troca no passado. E aí os Steelers não tem uma escolha de quarta, quinta, nem sexta rodada nesse ano. Tá? Embora a expectativa é pegar 3 escolhas compensatórias. Uma por Bud Dupree, que deve ser de terceira, Matt Feiler e Mike Hilton estão ali no range de quarta, quinta, sexta. Tá? Então, no entanto, você pode recuperar capital de draft trocando alguns dos seus jogadores. E aí ele propõe algumas trocas, e eu queria a sua opinião e a da nossa audiência a respeito disso. Deixa eu só tomar um gole d'água para não danificar meu computador por alguma razão. Não vai ter nada absurdo aqui, não. O primeiro jogador que ele cita é James Washington. Inclusive, bebam água. Bebam água, é sempre bom dizer. Mantenham-se hidratados. James Washington, recebedor quarto-anista, e caiu para wide receiver 4 no time. Ele poderia sair por uma quinta ou sexta rodada, na opinião de Ray Fittipaldo. Se pinta uma quinta ou sexta rodada, você cede James Washington, Germano? Vamos fechar em quinta. Quinta ou sexta, a diferença é bem grande. Rapaz, eu ficaria tentado por uma quinta rodada, mas eu acabarei não trocando, pela seguinte razão. Eu acho que o retorno que a gente teria com a quinta rodada não seria suficiente para anular um possível retorno que a gente possa ter com ele em campo essa temporada, que a gente sabe que talvez seja a última temporada do Big Ben, que a gente tá nessa win now mode. Então, assim, eu acho que eu ficaria tentado por uma quinta rodada, pensando no futuro e coisa e tal, mas
mas no final das contas eu acho que eu acabaria não trocando. Eu preferiria ficar com o James Washington, que já se provou ser um jogador muito sólido, tem uma confiança com o Big Ben, então eu não trocaria não. Se fosse uma quarta rodada, aí eu mandaria. Não vou mentir não, eu mandaria, porque eu acho que quarta rodada é uma escolha muito interessante. Para mim é mid-round, é uma escolha que você consegue, é um jogador titular no draft, então eu mandaria. Mas por uma quinta eu não mandaria não, eu preferia ficar com o jogador. Que eu mandaria só pelo princípio de que você vai perder ele de qualquer jeito ao final da temporada. A gente não espera que James Washington seja um jogador que você vai renovar, então deixa ele ir embora. Próximo é Mason Rudolph, lógico. Já tem contrato para 2022, então graças a esse ano extra de controle aí sobre ele, o Steelers poderia pegar uma escolha de quarta ou quinta rodada de algum time que esteja precisando de um backup. Primeiro eu queria dizer que se eu fosse um time precisando de um backup, eu não pagaria uma escolha de quarta rodada por Mason Rudolph, tá? Exato. Pelo amor de Deus. Tenho uso melhor para as minhas, eu tenho amor às minhas picks. Mas nesse preço aí de quarta rodada, você cede Mason Rudolph nesse momento dos Steelers 2021, Germano? Essa é difícil também, essa é difícil. Eu cederia, usando a mesma razão assim da questão do James Washington, a gente tá num win-now mode, eu mandava, até porque, pelo amor de Deus, vamos dizer que o Big Ben leve o cartão vermelho. Então, isso. Cartão vermelho. Vamos dizer que o Big Ben Botou leve o cartão na cara vermelho. Exato. Aí meu irmão, eu prefiro botar o Dwayne Haskins ali para ver o que a gente tem nele, apesar de não achar que a gente tem essa coisa toda. Porque se der certo, ótimo. Pegamos um jogador novo, que vai ter um potencial, e se não der, tudo bem. Escolha alta de draft, vamos fazer rebuild e por aí vai. Então, por essa razão, eu mandaria sim para uma quarta rodada, mas é como você falou. Isso aí eu acho que tá totalmente fora de cogitação alguém dar uma quarta rodada para ele. Apesar de que eu ainda acho que o Mason Rudolph jogou bem em algumas oportunidades que ele teve. Claro, teve jogos muito ruins, mas eu ainda sou daquela turma que acha que exageram muito ao falar dele. Eu acho que falam muito mal dele às vezes, que é um cara ruim, que não sei o quê. E eu não acho. Eu acho que ele tem o seu potencial, mas eu com certeza cederia por uma quarta rodada nesse contexto atual. E trocaria sem nem pensar. O Steelers se colocou na melhor posição possível, pô. Você tem dois bons candidatos à reserva. Se Dwayne Haskins é o teu reserva hoje, vejo pouquíssimas franquias que estariam em dúvida sobre o nível do seu reserva. Tá? Estamos em 2020. Eu não tô falando de Haskins ser o titular dos Steelers em 2021, não. Tô falando de reserva. Eu acho que não. Independente de quem você prefira, se é Rudolph ou se é Haskins, aliás, qualquer um dos dois eu cederia para uma escolha de quarta rodada, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Embora Haskins seja mais fácil de controlar o destino nos próximos anos do que Rudolph, cederia sem problema algum. Joshua Dobbs é o outro nome dele. A gente até já comentou aqui nesta mesma live. Ele hoje é o quarterback 4 e por isso não tem contrato pro ano que vem. E aí talvez os Steelers pegassem uma sexta ou sétima escolha. Joshua Dobbs por uma escolha de sexta rodada, Germano. Você cede? Na hora, né? Não tem nem o que discutir isso aí. Uma sexta rodada por qualquer jogador que tá prestes a ser cortado, não tenho problema nenhum em ganhar. Se me oferecessem uma vacina na testa pelo Joshua Dobbs, eu tomaria. Eu aceitaria a troca. Ainda mais nos dias de hoje. Se me oferecesse um pacote de treloso, eu já aceitava, tá ótimo. Um pacotinho de treloso com esses sabores novos, experimentais aí. Farinha láctea, o de framboesa, trufado, dava? No conosco, não provei ainda. Não, mas é um pacote de treloso, pô. Você sabe como é o nível treloso. Ah, mas de framboesa, bicho. Bicho, tem um cheiro de sete belo da porra, já. Nossa senhora. Estamos desviando o assunto aqui. Benny Snell Football, tá? Ele é hoje o running back número 4 ou 5, tá nessa disputa aí. E alguém pode dar uma ligada e, pô, vamos cortar mesmo, eu quero garantir ele mais cedo. Uma sétima rodada. Não. O que é que você faria? Você não cede o Benny Snell por uma sétima rodada. Não aceitaria, não. Como eu falei, apesar de ele ser meio burro, eu gosto dele, eu acho que ele vale mais do que uma sétima rodada. Talvez ninguém nem dê uma sétima rodada por ele, mas eu vejo mais valor pro time. Eu não aceitaria por uma sétima, não. Acho que o último da lista dele é Jordan Berry. Mas faltou você dizer o que você acha, Danilo. Tranquilamente cedo. É mais um jogador que esquece, cara, esquece. Perdeu a vez.
Esse aí, Mas foi eu um acho que a problema de lesão. próxima. Perdeu a vez. A próxima a gente já até comentou e sim, cederia com um sorriso no rosto Jordan Berry por uma 7ª rodada. Pelo amor de Deus. Pode mandar. Agora. Aí ele termina o artigo com necessidades da equipe, outside linebacker, se os Steelers trariam um outro nome, quem é que eles preferem entre Jamie Jones, Quincy Roche e Cassius Marsh. Ele prefere escolher um deles e ficar com ele. Inside linebacker, se os Steelers faria algum outro movimento, ele não, é melhor ficar só com Marcus Allen. Secundária, se James Pierre seria o número 3 e ele acha que o Steelers vai contratar um veterano de outra equipe para poder dar essa casca aí, dar essa cancha, e aí você vai colocando o Pierre aos poucos, uns subpacotes, etc. Essa é a avaliação. Eu ainda vou achar aquela belíssima lista de jogadores que contratavam. Mas, mentira, eu não vou achar não, a gente tá em 1h35. Só por favor, não bote um daqueles artigos maravilhosos que é o seguinte: 5 jogadores que os Steelers poderiam contratar. Aí o cara pega ali o nome mais conhecido dos disponíveis e bota. É uma coisa ridícula, pô. A gente, só rapidamente, ouvintes, a gente teve um negócio desse recentemente, né, Danilo, no nosso QG, onde acho que foi você mesmo que postou um artigo e falou assim: gente, sem ler o artigo, me digam quem são os 5 nomes de running back que estão aqui dentro. Eu quero aquela coisa: 5 nomes que os Steelers podem contratar. Meu amigo, nossa senhora, era só você abrir o Spot Track lá, de Free Agents Running Backs. Pronto, é só você ver quem são os nomes conhecidos. Não tem erro, não. Era, acho que, Frank Gore, Adrian Peterson, enfim, é só os nomes conhecidíssimos, assim, não tinha nenhuma surpresa. Aí, meu amigo, aí até eu faço o artigo desse modo, sinceramente. Vagas abertas no Black Yellow Brasil para fazer esses artigos clickbait aí, gente. Se você tiver interesse, manda uma DM aí, vamos conversar. O que tem mais de notícia é que Antoine Brooks passou pelos waivers, ninguém pegou e ele volta para os Steelers naquela condição de IR, tá? Injury Reserve. Neste ano, todos os retornos para o elenco são ilimitados, Germano. Ótimo. Então, se os Steelers quiserem no meio da temporada, eles podem trazer Antoine Brooks para o elenco principal. Ricardo mencionou mais cedo que teremos o jogo dos Steelers na ESPN. No primeiro horário é Steelers e Bills na ESPN 1 e Seahawks e Colts na ESPN 2, o que é muito provável que a gente tenha tecla SAP disponível, Germano. Glória. E para a nossa última notícia e efetivamente encerrar, você aí da audiência já deixe o seu grande abraço. Vou colocar aqui, guia do Chrome. Rapaz, tivemos uma última pergunta agora, viu? Tivemos uma última pergunta. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento e... Quem seria o wide receiver 6? A pergunta do Panda. Não, do Panda não. Do Best Panda. Do melhor Best Panda BRX. Obrigado, Germano. O melhor Panda do BR. E com certeza é por estar acompanhando a gente hoje. Exatamente. No ranking de pandas, você ganha muitos pontos. Vou citar os wide receivers que a gente tem, tá? A gente já mencionou Juju, Deontay Johnson, Chase Claypool, Ray McLeod e James Washington, 5. Nessa briga aí por wide receiver 6, quem ainda tá no elenco. Camisa 84, Rico Bussey. Camisa 83, Anthony Johnson. O camisa 80, Matthew Sexton. E o camisa 15, Cody White. Então, são 4 jogadores. Quem é o seu wide receiver 6 nesse momento, Germano? É o Sexton, né? Eu acho que não tem nem muita discussão. A gente até comentou um pouco mais cedo sobre isso. É um cara que se destaca ali nos retornos. E talvez isso faça diferença. O próprio Tomlin comentou sobre isso na entrevista, na coletiva dele. E, enfim, acho que não tem mais muito o que falar, não. Realmente, se levarmos 6, eu acho que não tem muita dúvida em quem será esse 6º nome. Claro, salvo uma troca, né? Alguma coisa nesse sentido. Perfeitamente. O Matthew Sexton também tá bem na frente nessa briga aí. Foi o último que mostrou. Cody White, o máximo que eu lembro é uma bela jogada de bloqueio dele fazendo. Cody Lima Swede White, né? Ele mesmo. Rico Bussey. Quem entendeu, na minha cabeça só vem drop de Rico Bussey. Era um cara que tinha muito mais expectativa e não correspondeu. Acho que ele nem jogou na última partida, na real. E aí Anthony Johnson e... Isso aí, né? Anthony Johnson é aquilo. Então, Panda, Matthew Sexton hoje é o único candidato.
essa vaga. E, enfim, vamos fechar essa live com 1h40, Germano. Deixa eu botar na tela a última notícia. Eu queria a sua opinião a respeito disso. Também uma matéria do Pittsburgh Post-Gazette, que é James Harrison estrelando uma série de TV como um wrestler. O que é que você acha de James Harrison na carreira de ator? Rapaz, eu vou assistir a série. Eu vou assistir, nem que seja o primeiro episódio, porque Bom demais, sensacional. né, cara? É, Bom demais. sensacional. Imagina série... ele e o Terry Crews atuando juntos, imagina isso. Cara, na matéria ele comenta que ele teve stage fright, aquele medo de palco, sabe? O cara fica meio tremendo, nervoso ali para atuar. Ele nem queria conversar com as pessoas na entrevista. Não foi maldade, ele só tava nervoso. James Harrison teve problemas dando entrevista. Que surpresa, né? Foi a entrevista, né? Não foi a seleção, não, né? Porque se for seleção, dizer, meu amigo, era só você entrar, tirar a camisa que você vai contratado. Não tem nem o que fazer. Desde a sua aposentadoria em 2018, ele já apareceu em pequenos papéis como SWAT, da CBS, olha só, filmes indie como Remember Amnesia, e agora ele será uma aparição regular em Heels, uma série do canal Stars, sobre uma liga de wrestling numa pequena cidade ficcional, claro, em Duffy, Georgia. A cidade chama Duffy, na Georgia, mas a cidade não existe. O personagem Harrison se chama Apocalipse, que é um veterano e quer que a liga a liga prospere tanto quanto o seu dono, que é Stephen Amell. Stephen Amell, acho que é o Arqueiro Verde das séries lá da CW. Estreou, na verdade, dia 15 de agosto no Stars, tá? Então vale ficar de olho. É criação de Michael Waldron, que entre outros projetos teve Loki na sua carreira. Eu vou assistir só pelo James Harrison, isso aí é fato. Vou ver se eu acho uma foto dele em personagem mesmo, não só essa segurando halteres. Isso é fantástico, bicho. Fantástico. Pelo amor de Deus. Não, halteres. Podcast também é cultura. Impressionante como a gente começa numa quinta-feira à noite conversando sobre, enfim, nossas expectativas, e a gente acaba falando sobre o James Harrison atuando em uma série de TV. É um negócio assim impressionante. E abrir imagem numa nova guia. Pô, meu filho, você não vai me deixar ver isso aqui, não? Acho que tá disponível no Brasil no Stars Play, que eu não faço a menor ideia de onde é isso aí, cara. Também não. A menor ideia. Não sei se é um desses canais extras do Prime Video e tal. Rapaz, olha aqui, ó. Deixa eu colar aqui e ver se ele vai manter nessa mesma guia. Não, eu colei o link errado. Meu Deus. Não, eu preciso encher a minha tela aqui. Lá. Rapaz, lá. O legal é o gordinho ali do lado, né? É wrestling, pô. Todo mundo tem sua oportunidade aí. O Igor do lado ali. Igor, realmente, eu não posso confirmar se o devendo. Stars Play. Deixa eu ver se a matéria fala, não. Eu não sei. Eu sei que tinha um serviço, eu acho que é um serviço separado até. Stars Play, blá, 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 né? Enfim, era o que tava em disputa com a Disney, porque a Disney vai lançar o Star Plus. Rapaz, o melhor panda, o Harrison. Panda confirma seu papel de melhor panda e afirma sim. Panda. É do Amazon Prime. Sensacional. Rapaz, cortaram o Harrison, cara, na imagem ali reduzida. Eu tava tentando abrir numa nova guia, mas ela só vem em tá ótimo. reduzido. Tá ótimo. Deixa a imagem enquanto a gente faz o nosso... Considerações finais, Germano. Sua grande expectativa para esse nosso jogo? Diversão absoluta com a turma do Terrão? Ou você é um cara contra a pré-temporada? Rapaz, que horas é o jogo, Danilo? Só para confirmar. Tu tens fácil aí? Pior que eu tenho, peraí. Às 8h30 da noite, horário de Recife. Pronto, RT. Bom, as minhas considerações finais vão ser de que eu vou pedir uma baita de uma bela pizza, uma piazza, para acompanhar o jogo, para depois a gente poder comentar com vocês tudo que aconteceu, tudo que não aconteceu. Então, inclusive, sugiro que todos façam o mesmo. Peçam uma bela de uma piazza para ver esse jogo, porque, enfim, é aproveitar enquanto a gente não tem estresse. Amanhã a gente não vai se estressar. Quando começar a temporada regular, aí realmente a coisa complica de vez. Precisamente, Germano. Vou colocar aqui, ó. Vai encerrar com James Harrison, não. É Carolina Panthers, Pittsburgh Steelers. A gente fechar
esta nossa pré-temporada. Lembrar a todos vocês... Tá bom, vamos voltar aqui. Lembrar a todos vocês que assim que esse jogo terminar, entre Steelers e Panthers, a gente entra aqui na Twitch ao vivo para comentar nossas primeiras impressões. Então, live nessa sexta, live na segunda-feira com previsões de elenco, live na terça-feira com o elenco final em si, comentando quem ficou, quem saiu, as surpresas e tal, tá? Então tem muita programação para vocês antes que a gente efetivamente comece a nossa temporada. Esta live aqui será convertida em podcast, vocês devem esperar aí mais um episódio no Terrão. E voltamos já amanhã com o podcast, com live depois do jogo. Grande abraço, Germano. Grande abraço para a nossa audiência. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.